Em meio ao calor escaldante da tarde, uma mulher chamada Beatriz levava sua mãe na garupa da moto em direção ao hospital. No entanto, a jornada se transformou em pesadelo quando foram paradas por policiais corruptos. Das ruas quentes a uma conspiração sombria, os passos de Beatriz revelam um segredo que quase foi enterrado para sempre. O ar da cidade naquela tarde parecia brasa. A fumaça dos veículos sufocava as avenidas, misturando-se à poeira quente que grudava na pele. Beatriz semicerrou os olhos por trás do capacete, agarrando firme o guidão de sua moto Honda Bis preta, já antiga, mas ainda fiel para cortar o trânsito. Seu casaco fino não era capaz de bloquear o sol escaldante que queimava suas costas. Atrás dela, Dona Sônia sentava-se com o corpo fraco, segurando o peito enquanto continha a tosse. Sua respiração era curta e ofegante. De vez em quando, fechava os olhos para suportar a dor que irradiava do peito para o ombro. Beatriz olhava para trás de vez em quando, certificando-se de que sua mãe ainda aguentava firme. Ela não se importava com o calor. Só pensava em uma coisa: o hospital, que ainda estava a alguns quilômetros de distância. Cada sinal vermelho parecia uma tortura. Os motores dos carros e de outras motos roncavam alto. Era como se o mundo estivesse em uma corrida, sem se importar com quem ficava para trás. O suor de Beatriz escorria abundantemente, molhando suas têmporas e pescoço. Ela sabia que o tempo não era mais apenas um número no relógio. Cada segundo significava a esperança de vida para sua mãe. Só mais um pouco, mãe, aguenta firme, disse ela baixinho, quase inaudível em meio ao barulho das buzinas. Dona Sônia apenas assentiu lentamente. Seus olhos estavam turvos, mas ainda exibiam um sorriso cheio de amor. Aquele sorriso fez Beatriz acelerar mais fundo, forçando a velha moto a cortar o tráfego denso. Ao longo do caminho, a paisagem da cidade parecia estranha para ela. Grandes outdoors, painéis publicitários e prédios espelhados refletiam a luz do sol que ofuscava. Beatriz sentia como se estivesse andando entre o calor e o tempo que se esgotava. Ela ultrapassou um carro, depois dois, forçando a moto a trabalhar mais do que deveria. Cada som do motor e o zunido do vento aumentavam os batimentos de seu coração. Ela sabia que sua mãe estava sofrendo, mas escolhia ficar em silêncio para não aumentar sua preocupação. No peito de Beatriz surgiu um sentimento misto de medo, pânico e uma determinação de pedra. Mas por trás de tudo isso havia uma calma estranha. Beatriz estava acostumada a viver sob pressão. A vida dura no Rio de Janeiro a ensinar a não desistir facilmente. Para ela, cada caminho, por mais congestionado ou quente que fosse, sempre tinha um fim. Ela não sabia que aquela tarde, aparentemente comum, seria o começo de algo muito maior. Sob o sol implacável, o destino começou a girar, lento mas certeiro. Uma sombra à distância as observava, esperando o momento certo para interceptá-las, transformando a viagem ao hospital em uma história que nunca mais seria a mesma. Cortando o ar. Beatriz instintivamente puxou o freio. Sua moto preta parou com um rangido no asfalto quente que fumegava. Um policial militar de uniforme azul escuro estava parado, imponente no meio da rua. Seu rosto era duro e seus olhos afiados, como se procurasse problemas. Na plaqueta em seu peito estava o nome Ricardo. Sua patente mostrava que ele não era um policial novato. Com um movimento lento, mas cheio de uma autoridade fingida, ele acenou com a mão, ordenando que Beatriz encostasse na lateral da pista. Beatriz obedeceu sem questionar. Embora seu coração começasse a bater mais rápido, ela pensou que era apenas uma fiscalização de rotina. Mas algo na maneira como o homem a olhava a deixava inquieta. Ricardo se aproximou, batendo um pequeno cacetete na palma da mão. Sabe por que eu te parei? Sua voz era grave e cheia de pressão. Beatriz tirou o capacete, olhando para ele educadamente. Desculpe, senhor. Eu não sei. Estamos com pressa. Minha mãe está doente, respondeu ela, cautelosa. No entanto, o rosto de Ricardo não demonstrou a menor empatia. Ele apenas bufou baixinho e olhou para a moto velha de cima a baixo, como se estivesse avaliando o preço de algo. Aquele olhar fez o sangue de Beatriz ferver.
Mas ela se conteve. Sabia que a situação poderia ficar complicada se ela resistisse. Dona Sônia, sentada fracamente atrás, só conseguia baixar a cabeça. Suas mãos tremiam, segurando uma pequena bolsa com medicamentos. O trânsito ao redor começou a diminuir. Alguns motoristas olhavam para eles e depois passavam rapidamente, não querendo se envolver. Enquanto isso, Ricardo se aproximou. A distância era de apenas 1 palmo de Beatriz. Você estava correndo na avenida agora há pouco, disse ele, ríspido. Isso é uma infração. Beatriz franziu a testa, tentando explicar com paciência. Nós estávamos um pouco rápidas, senhor. Mas minha mãe precisa ir ao hospital urgentemente. Por favor, é uma emergência. Mas Ricardo manteve seu tom arrogante, olhando-a com um olhar cínico que fez Beatriz se sentir humilhada. Ele parecia apreciar aquela posição de poder, no meio do sol escaldante e dos olhares das pessoas. Em seu coração, Beatriz começou a ficar inquieta. Havia algo errado. O jeito que Ricardo a olhava não era o de um oficial aplicando a lei, mas como alguém procurando uma oportunidade. Ele encarou o rosto de Beatriz por mais tempo do que deveria e depois circulou a moto lentamente. Documentos, disse ele curto e grosso. Beatriz entregou tudo rapidamente, esperando que aquilo terminasse logo. Mas, pelo canto do olho, ela pôde ver um leve sorriso surgir nos lábios de Ricardo. Um sorriso que fez o ar da tarde parecer ainda mais quente do que antes. Naquele momento, Beatriz soube que não era apenas uma fiscalização de rotina. Era o começo de algo muito mais sombrio. Ricardo olhou os documentos do veículo demoradamente, como se procurasse o menor erro que pudesse usar como desculpa. Suas mãos se moviam devagar, mas seus olhos nunca deixavam o rosto de Beatriz. Você sabe por que eu te parei? Disse ele em um tom que pretendia ser autoritário, mas soava como zombaria. Beatriz engoliu em seco, tentando manter a calma sob o sol escaldante. Desculpe, senhor. Eu estava mesmo com um pouco de pressa. Minha mãe está doente e estamos a caminho do hospital, disse ela, educada. No entanto, em vez de mostrar compreensão, Ricardo deu uma risada curta e debochada. Como se aquela frase fosse apenas uma desculpa barata. Ah, todo motorista diz a mesma coisa, disse ele. Seu tom de voz tornou-se frio e intimidador. Sônia, que ainda estava sentada na garupa da moto, tentou intervir. É verdade, senhor. Eu estou realmente passando muito mal. Sua voz era fraca, quase inaudível. Mas Ricardo nem sequer olhou para ela. Ele caminhou ao redor da moto, deu um tapa no assento e depois olhou para o retrovisor, que vibrava com o calor. Você estava a mais de 60 km/h nesta via principal, disse ele, baixo, mas firme. Você sabe que isso é uma infração. Eu posso te multar agora mesmo. Beatriz baixou a cabeça por um momento, respirando fundo. Ela sabia que a velocidade que ele alegava não era verdadeira, mas confrontá-lo na rua apenas prolongaria o problema. Se eu errei, por favor, me multe, senhor, disse ela. Sua voz tremia entre a paciência e a raiva. No entanto, Ricardo não parou por aí. Ele olhou para Beatriz com um sorriso desagradável. Um sorriso que mais parecia uma ameaça velada. Eu posso te ajudar para você não ter uma dor de cabeça maior, disse ele, aproximando-se um pouco. Mas você sabe, né? Toda ajuda tem seu preço. Seu tom de voz tornou-se suave, mas nojento como de alguém acostumado a se aproveitar da situação dos outros. Beatriz congelou. Aquelas palavras feriram o último resquício de respeito que ela ainda tinha pelo uniforme policial. O calor do sol agora se misturava com o calor da raiva que começava a ferver em seu peito. Ela olhou diretamente para Ricardo, tentando entender o significado real daquela frase. Eu não preciso de ajuda, senhor. Eu só quero levar minha mãe ao hospital o mais rápido possível, disse ela, firme, sem desviar o olhar. Mas Ricardo apenas sorriu cinicamente, olhando-a de cima a baixo. Naquele olhar, Beatriz pôde sentir um assédio implícito que a deixou enojada. A rua ao redor deles continuava movimentada, mas era como se o tempo tivesse parado entre os dois. No peito de Beatriz, a raiva começou a crescer.
Não apenas porque sua mãe estava sendo tratada como se não fosse nada, mas porque a justiça agora parecia um item de luxo, vendido por debaixo dos panos por alguém de uniforme azul escuro. Ricardo inclinou a cabeça ligeiramente, aproximando-se de Beatriz até que sua respiração pudesse ser sentida em seu ouvido. Se quiser seguir, vai ter que pagar R$ 2.000. Se não, essa moto vai ser rebocada agora mesmo, ele sussurrou suavemente, mas afiado como uma faca tocando a pele. Beatriz ficou paralisada no lugar. R$ 2.000 não era uma quantia pequena para ela. Ela sabia muito bem que não havia cometido nenhuma infração. Mas a maneira como Ricardo a olhava, fria e cheia de poder, a fez perceber que isso não era mais sobre regras, mas sim uma extorsão clara em plena luz do dia. Ela respirou fundo, tentando se controlar para não ser dominada pela emoção. Enquanto isso, sua moto preta permanecia em silêncio ao lado, como uma testemunha muda da injustiça sufocante. Dona Sônia agarrou o braço de Beatriz fracamente. Seus olhos imploravam. Filha, não discuta. Por favor, vamos embora logo, ela disse baixinho. Sua voz tremia, metade pela dor, metade pelo medo. Beatriz olhou para a mãe com os olhos marejados, dividida entre a pena e a raiva. Ela sabia que sua mãe não aguentaria muito tempo sob o sol, mas também não conseguia se submeter a esse jogo sujo. Ela tentou falar novamente em tom calmo. Senhor, minha mãe está gravemente doente. Nós só queremos ir ao hospital. Por favor, não dificulte as coisas. Mas em vez de aceitar, Ricardo riu baixinho. Uma risada que soou como um escárnio a todas as formas de educação. Todo mundo tem uma desculpa, disse ele batendo o cacetete na mão. Mas eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Se você quer resolver isso rápido, é só me dar os 2.000. Pense nisso como um dinheiro pro café, ele disse casualmente, mas seu olhar estava cheio de ameaça. Beatriz sentiu seu coração bater forte. Ela podia sentir os olhares das pessoas à distância. Alguns motoristas começaram a diminuir a velocidade para ver o que estava acontecendo. A situação tornou Ricardo ainda mais ousado. Ele deu um passo para trás e estendeu a mão com arrogância. Como se esperasse o dinheiro mudar de mãos. Beatriz encarou aquela mão por um longo tempo e depois olhou para o rosto de Ricardo com firmeza. Não havia mais medo, apenas uma irritação fervente. Eu não vou pagar, senhor, disse ela com firmeza. Cada palavra saiu com forte pressão. Nós não fizemos nada de errado. A voz de Beatriz quebrou o silêncio momentâneo, fazendo com que algumas pessoas ao redor parassem e prestassem atenção. Dona Sônia olhou para a filha com preocupação. Sabia que o que sua filha acabará de fazer poderia ter consequências ruins. Mas para Beatriz, naquele momento, a dignidade e a verdade eram mais importantes que o medo. Ela não percebeu que sua recusa tinha acabado de acender uma grande fogueira que mudaria o destino de ambas. Beatriz permaneceu firme sob o sol escaldante. Seu rosto estava sério e seus olhos não vacilavam. Ela sabia que suas palavras recentes haviam cruzado uma linha não escrita que muitos temiam. A linha entre a obediência e a coragem de desafiar o poder. Eu não vou pagar, senhor. Nós não fizemos nada de errado. Sua voz saiu clara, alta, ecoando em meio ao trânsito que diminuía. Alguns motoristas pararam. Alguns olhavam com curiosidade. Outros ligavam as câmeras dos celulares discretamente. O ar ao redor deles parecia tenso. Como se todos soubessem que algo ruim estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Dona Sônia sentava-se fracamente na moto. Seus olhos tremiam enquanto olhava para a filha com ansiedade. Suas mãos tentavam se segurar, mas seu corpo estava fraco demais para se manter firme. Ricardo olhou para Beatriz sem piscar. Seu olhar penetrante agora se transformava em pura raiva. Você se atreve a me enfrentar? Ele disse baixinho, mas sua voz ecoou entre o rugido dos veículos. Seus passos eram pesados, aproximando-se lentamente até que seu rosto estava a centímetros do de Beatriz. O cheiro de suor e perfume barato misturava-se ao aroma de gasolina da rua. Beatriz não recuou, seu queixo ligeiramente erguido, sinalizando que não estava com medo.
Por trás de seu olhar havia uma pequena chama, a raiva que ela há muito tempo guardava contra a injustiça que via com frequência nas ruas. Ricardo notou aquela expressão e ficou ainda mais inflamado. Ele olhou ao redor, ciente de que todos os olhos estavam sobre ele e que sua honra como agente da lei parecia estar sendo pisoteada. Em um instante sua raiva explodiu. Sem aviso, sua mão voou com força em direção ao rosto de Beatriz. O som do tapa foi nítido, cortando o ar e fazendo a multidão silenciar. A cabeça de Beatriz virou para o lado. Sua bochecha ficou vermelha, mas seu corpo permaneceu firme. Dona Sônia gritou de surpresa. Beatriz, sua voz estava rouca e cheia de pânico. Mas Ricardo não parou. Seu olhar era selvagem, seu tom agora mudará para grosseiro. Quem você pensa que é? Hein? Ele gritou, apontando para o rosto de Beatriz, que agora o encarava de volta com os olhos marejados, mas sem medo. Beatriz não respondeu, não gritou, apenas ficou parada com o maxilar cerrado, olhando diretamente nos olhos do homem, como se quisesse penetrar a podridão por trás do uniforme azul escuro. A atmosfera ao redor tornou-se um silêncio assustador. O vento quente trazia pequena poeira que girava entre os pés das pessoas que começavam a se reunir. Alguns celulares continuavam gravando, outros tremiam nas mãos de seus donos assustados. Dona Sônia desceu da moto, tentando proteger a filha, mas seus passos vacilaram. Ricardo, que já havia perdido o controle, a empurrou bruscamente, fazendo-a cair no asfalto. Beatriz ficou chocada, seus olhos se arregalando imediatamente ao ver sua mãe cair. Naquele segundo, algo dentro dela se quebrou. O limite da paciência que ela vinha mantendo desmoronou completamente. Ela não via mais apenas um policial à sua frente, mas um símbolo de toda a injustiça que já havia machucado pessoas fracas como ela. E de dentro dela a verdadeira fúria começou a despertar. O som do tapa ecoou entre o barulho dos veículos. Ecoou no coração de todos que viram. Dona Sônia soltou um pequeno grito. Seu corpo frágil moveu-se rapidamente, tentando proteger a filha. Mas antes que pudesse se aproximar, a mão áspera de Ricardo a empurrou com força, fazendo seu corpo bater no asfalto quente. A moto preta tombou ao lado. O som do metal bateu forte no meio da agitação da rua. Beatriz olhou para a mãe, que estava caída com a respiração ofegante. Seu corpo tremia de dor. O ar da tarde parecia mais pesado, como se pressionasse de todas as direções. Beatriz ainda tentava se conter. Ainda tentava acreditar que havia um pouco de humanidade no homem uniformizado à sua frente. Mas essa esperança foi destruída instantaneamente quando Ricardo se aproximou, olhando com um sorriso cruel que fez o sangue de Beatriz ferver. Sem um pingo de compaixão, Ricardo levantou o pé e chutou o abdômen de Dona Sônia, que já estava caída. O som de tosse e um gemido saíram ao mesmo tempo. O corpo frágil se contorceu de dor sob o sol escaldante. As pessoas ao redor começaram a reagir. Algumas gritaram, outras xingaram, mas ninguém se atreveu a avançar. Vários apenas levantaram seus celulares, gravando com as mãos trêmulas. Ricardo virou-se para eles e gritou: "Afastem-se! Isso é assunto da polícia." Sua voz era alta, forçando todos que haviam dado um passo à frente a recuar 2 passos. Beatriz sentiu o mundo ao seu redor ficar embaçado. Todos os sons se misturaram. Os gritos das pessoas, o barulho dos motores e a respiração pesada de sua mãe tornaram-se uma cacofonia ensurdecedora. Ela encarou Ricardo por um longo tempo. No rosto do homem não havia culpa. Apenas um prazer estranho nascido do poder. Beatriz mordeu o lábio inferior até sentir o gosto salgado de sangue, tentando se controlar para não agir precipitadamente. Mas ver sua mãe segurando o estômago, chorando contida e ainda tentando se levantar, fez seu coração desmoronar. "Chega!" ela gritou, sua voz rouca, mas firme, quebrando o silêncio momentâneo. Ricardo apenas olhou de relance, depois cuspiu no chão e ergueu o queixo com arrogância. "Se não quer apanhar mais, pague agora", disse ele, cínico, desafiador, sem saber que tinha acabado de acender um fogo que não se apagaria. Beatriz levantou-se lentamente, seu corpo rígido, mas seus olhos afiados como lâminas.
Ela não se importava mais com a multidão, não se importava com as ameaças. Sob o sol escaldante, seu rosto parecia pálido, mas frio. O ar ao seu redor parecia ter parado de girar. Até o som dos veículos parecia distante, deixando apenas uma coisa. O segundo antes de a raiva explodir. Ela olhou para a mãe mais uma vez, certificando-se de que Dona Sônia ainda respirava, depois voltou seu olhar para Ricardo, que estava parado com um sorriso desdenhoso. Na visão de Beatriz, o mundo se reduziu a um único ponto. O homem à sua frente que acabará de chutar sua mãe. E naquele instante, ela soube que não havia mais espaço para a palavra desculpa. Beatriz lentamente se endireitou seu corpo, que antes tremia, agora firme. Seu rosto estava vermelho, não pelo calor, mas pela raiva que agora se transformará em pura energia. Seus olhos estavam frios e afiados como aço. Sua respiração era pesada, mas seus passos eram firmes. Ela caminhou em direção a Ricardo, que ainda estava parado com o peito estufado. Ele não imaginava que a mulher à sua frente estava contendo uma tempestade dentro de si. Ao redor deles, as pessoas prenderam a respiração. Algumas recuaram lentamente. Com medo de ver a direção que a situação estava tomando, cada vez mais fora de controle. O sol escaldante brilhava no asfalto. Mas em meio ao calor, a aura de Beatriz ficava mais forte. Ela parou bem na frente de Ricardo, olhando diretamente para ele, sem medo, e disse baixinho, mas com firmeza, chega. Mas para Ricardo, aquela palavra foi considerada um desafio. Ele ergueu o queixo, sorrindo cinicamente. Se não quer pagar, vou fazer você se arrepender, disse ele rudemente. O segundo seguinte aconteceu muito rápido. Beatriz não pensou mais. Todo o medo desapareceu com o som do vento quando sua perna voou para frente. Um chute potente atingiu o rosto de Ricardo com um baque surdo que fez a multidão gritar de surpresa. O corpo de Ricardo foi lançado para trás, caindo com força no asfalto quente. O gemido saiu de sua boca junto com o sangue que escorria pelo canto de seus lábios. Todos ficaram em silêncio. Ninguém acreditava que uma mulher aparentemente comum pudesse derrubar um policial corpulento com um único movimento. Mas Beatriz permaneceu firme, sem nenhum traço de arrependimento em seu rosto. Ela olhou para o corpo de Ricardo caído e dentro de seus olhos havia algo novo. Uma coragem que não podia mais ser contida. 2 colegas policiais que estavam parados na beira da estrada, correram instintivamente em sua direção. Um deles puxou o cacetete da cintura, enquanto o outro tentava agarrar Beatriz por trás. Mas Beatriz se moveu como um raio. Ela se abaixou, girou o corpo e acertou uma cotovelada precisa no maxilar do homem atrás dela. O corpo dele desabou imediatamente. O outro policial tentou acertar a cabeça de Beatriz com o cacetete. No entanto, ela se esquivou meio passo e revidou com um soco certeiro no estômago. Um som pesado saiu da boca do homem antes que seu corpo caísse de joelhos. Pequenos gritos da multidão começaram a ser ouvidos, entre admiração e medo, ao testemunhar uma mulher lutar contra 3 agentes da lei sem hesitação. Em questão de segundos, a rua quente se transformou em uma arena de combate. As pessoas gravavam à distância. O som de buzinas e gritos se misturavam. Beatriz estava no centro, sua respiração ofegante, suas mãos tremendo um pouco, mas seus olhos ainda afiados. Ela olhou ao redor, certificando-se de que não havia mais ameaças de pé. Dona Sônia ainda estava caída no asfalto, tentando se levantar com o corpo fraco, mas agora seus olhos estavam marejados ao ver sua filha de pé, lutando contra a injustiça que elas sempre tiveram que aceitar. Enquanto isso, Ricardo, agora caído no chão, levantou-se lentamente com o rosto ensanguentado. Mas desta vez, não era Beatriz quem parecia assustada, mas ele. Em meio ao calor do dia e aos olhares de dezenas de pares de olhos, Beatriz se ergueu como um símbolo de resistência e pela primeira vez, o medo mudou de lado. Uma leve fumaça subia do asfalto quente, misturada com a poeira levantada por passos apressados. 3 policiais uniformizados estavam caídos no chão. 2 inconscientes. O outro gemia de dor, segurando o maxilar. Beatriz estava parada no meio deles.
Seu corpo ereto, mas sua respiração ofegante. Sua camiseta estava molhada de suor. Algumas mechas de cabelo escaparam do rabo de cavalo e grudaram em seu rosto. Seus olhos ainda encaravam ferozmente Ricardo, que agora estava caído com sangue escorrendo pelo rosto. O silêncio momentâneo envolveu a cena. Todas as pessoas que antes gritavam agora estavam quietas, incrédulas com o que tinham acabado de testemunhar. Beatriz, que parecia comum, agora estava lá como uma figura intocável. Firme, forte e assustadora. Dona Sônia tentou se levantar, o corpo tremendo. Suas mãos procuravam apoio entre a moto caída e o asfalto quente que queimava sua pele. Beatriz. Chega, filha, disse ela fracamente. Sua voz era quase inaudível. Beatriz se virou rapidamente e, ao ver sua mãe tentando se levantar, toda a raiva que a dominava foi lentamente substituída pela preocupação. Ela correu para ajudar a mãe a se levantar, ajeitando sua bolsa e suas roupas. Ao seu redor, a multidão começou a se mover. Alguns se aproximaram para ajudar, mas a maioria preferiu recuar, com medo de se envolver ainda mais. Entre os sussurros das pessoas, havia um tom misto de admiração e medo. Então, ao longe, o som de sirenes começou a ser ouvido. No início fraco, depois cada vez mais alto, aproximando-se rapidamente em meio ao congestionamento. As luzes vermelhas e azuis da viatura refletiam nos vidros dos carros parados. Beatriz olhou na direção do som, e sem pensar duas vezes, seu instinto entrou em ação. Ela sabia que assim que a viatura chegasse, eles não se importariam em saber quem estava certo ou errado. Todos que resistissem ao uniforme seriam considerados criminosos. Eles tinham apenas alguns segundos. Ela segurou o braço da mãe com força, ajudando-a a subir na moto preta, que agora estava inclinada para um lado. O motor engasgou quando ela tentou ligá-lo, mas finalmente pegou com um som rouco e áspero. Beatriz olhou para trás mais uma vez. Ricardo ainda estava caído. Seu rosto estava pálido sob a luz ofuscante do dia. Vários cidadãos ainda gravavam com seus celulares. Enquanto isso, ao longe, o som da sirene ficava mais claro, aproximando-se como uma ameaça. Ela respirou fundo, depois acelerou e atravessou a multidão. As pessoas abriram caminho. Alguns aplaudiram, outros apenas olharam em silêncio. Pelo pequeno espelho de sua moto, Beatriz viu o carro da polícia virando a esquina, mas ela não olhou mais para trás. Focada apenas em uma coisa: fugir o mais rápido possível. Atrás delas, a rua que acabará de se tornar um campo de resistência agora estava silenciosa. Restando apenas poeira, sangue e os rastros de uma jovem mulher que acabará de desafiar um sistema muito maior do que ela. Algumas horas após o incidente, o mundo virtual já havia se transformado em uma nova arena. O vídeo de 2 minutos mostrando Beatriz chutando Ricardo agora estava espalhado por várias plataformas de mídia social. O título era chamativo: Mulher chuta policial no meio da rua. O trecho da gravação mostrava o rosto de Beatriz cheio de raiva, o sangue no rosto de Ricardo e o som dos cidadãos gritando ao fundo. Em questão de horas, o vídeo foi visto centenas de milhares de vezes, compartilhado milhares de vezes mais. A opinião pública estava drasticamente dividida. Alguns elogiavam a coragem de Beatriz por enfrentar um policial corrupto, mas muitos a acusavam de ser uma mulher desrespeitosa, uma ofensora da lei e uma ameaça à ordem. O nome "a mulher que chutou o policial" virou tendência, embora ninguém soubesse quem ela realmente era. Enquanto isso, no hospital, Ricardo estava deitado na cama com curativos envolvendo o rosto e a testa. Jornalistas se aglomeravam do lado de fora do quarto. Microfones se estendiam em direção ao seu rosto, que parecia fraco, mas ainda cheio de arrogância. Eu estava apenas cumprindo meu dever. Aquela mulher me atacou sem motivo. Há muito tempo suspeitávamos que ela fazia parte de um grupo de provocadores que queriam manchar a imagem da polícia, disse ele com uma voz rouca forçada. Sua declaração foi gravada, retransmitida no noticiário da tarde. Vários grandes meios de comunicação escreveram narrativas semelhantes, retratando Beatriz como a autora de um ataque brutal contra um agente da lei. A foto do rosto de Ricardo foi estampada na tela da TV,
completa com o rótulo de vítima de violência. No entanto, do outro lado, mídias alternativas e contas populares começaram a cavar mais fundo. Eles diminuíram a velocidade dos clipes de vídeo, observando como Ricardo deu o tapa primeiro, como Dona Sônia caiu no chão. Eles reescreveram a narrativa: mulher se defende de policial brutal. A voz do público começou a mudar, mas nem todos acreditavam. Entre os comentários de apoio, surgiram centenas de contas anônimas acusando o vídeo de ser editado. Várias contas grandes de repente excluíram suas postagens após receberem avisos. A estranheza começou a ser sentida. Como se uma mão grande estivesse tentando controlar a história. A própria Beatriz não sabia o quão longe o vídeo havia se espalhado. Ela apenas sentava em um pequeno quarto de hospital na periferia da cidade, acompanhando sua mãe, que ainda estava fraca. De seu celular antigo, ela lia as notícias com os olhos arregalados, vendo a si mesma como a manchete nacional. Policial vítima de violência nas ruas. Era o que dizia o texto abaixo da foto de Ricardo. Ela cerrou os punhos com raiva, mas impotente. Eles inverteram tudo, murmurou ela baixinho. Em outra tela, comentários cheios de ódio continuavam a aparecer. O mundo exterior agora a via não como uma filha lutando para salvar sua mãe, mas como uma ameaça ao sistema. E sem que ela percebesse, uma tempestade ainda maior já a esperava nos bastidores. Não mais nas ruas, mas em salas escuras onde a verdade podia ser comprada. A noite caiu com um silêncio sufocante. No quarto de hospital mal iluminado, apenas o som do aparelho de oxigênio e o tic-tac do relógio na parede eram ouvidos. Beatriz sentou-se na cadeira de plástico ao lado da cama, observando sua mãe dormir fracamente. Cansaço e ansiedade se acumulavam em seu peito. O mundo lá fora parecia odiá-la. Notícias distorcendo os fatos, comentários cheios de desprezo e rostos que a olhavam com desconfiança. Quando seus pensamentos começaram a vagar, seu celular vibrou suavemente. Um número desconhecido apareceu na tela. Sem nome, sem identificação. Com hesitação, Beatriz abriu a mensagem. O texto na tela fez seu sangue gelar. Você não sabe com quem está lidando. O Ricardo não é um simples policial de trânsito. Em seguida, uma foto foi anexada. Ricardo estava apertando a mão de um oficial de alta patente em uniforme militar, em uma luxuosa sala de reuniões cheia de bandeiras e símbolos nacionais. Beatriz franziu a testa. Ela deu zoom na foto, observando o sorriso tenso no rosto de Ricardo e o olhar frio do homem ao seu lado. Havia algo estranho. Não era possível que um simples policial de trânsito estivesse no círculo de pessoas de tão alta patente. A próxima mensagem apareceu. Você entrou no radar deles. Apague seus rastros ou tudo estará perdido. Depois disso, o número do remetente não pôde mais ser contatado. Beatriz olhou para a tela do celular por um longo tempo. Seu peito estava apertado. Ela sabia muito bem o significado daquela mensagem, uma ameaça. Mas o que a deixou com mais medo foi a primeira frase: Ricardo não é um simples policial. Ela repassou mentalmente os eventos daquele dia. A maneira como Ricardo falou, sua atitude excessivamente confiante, até mesmo sua calma estranha, apesar de estar cercado por pessoas. Tudo começou a fazer sentido. Talvez ele não fosse um policial comum. Talvez houvesse um poder maior por trás daquele uniforme. Ela segurou o celular com força. Um suor frio começou a escorrer por suas têmporas. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam no silêncio. Mas no coração de Beatriz, algo tremia. Medo misturado com curiosidade. Dona Sônia acordou lentamente, olhando para a filha com olhos cansados. O que foi, filha? Ela perguntou fracamente. Beatriz escondeu rapidamente o celular no colo. Nada, mãe. Descanse, disse ela, sorrindo. Mas sua voz tremia. Dona Sônia olhou para o rosto da filha por alguns segundos antes de dizer baixinho: Filha, tome cuidado. Às vezes, quem tem o poder não é quem parece. A frase pairou no ar, como um sussurro de conselho e aviso ao mesmo tempo.
Beatriz baixou a cabeça, olhando para as mãos magras da mãe. Ela não sabia quem havia enviado a mensagem, mas uma coisa era certa. A batalha que ela enfrentava agora não era mais sobre dignidade na rua, mas sobre um grande segredo escondido por trás do poder. Naquela manhã, a atmosfera parecia estranha desde que Beatriz abriu os olhos. Ela ligou o celular, esperando encontrar boas notícias ou talvez apoio das pessoas que a haviam elogiado na noite anterior, mas a tela de suas redes sociais estava vazia. As contas que ontem a defendiam fervorosamente e espalhavam o vídeo agora haviam desaparecido sem deixar rastros. Várias postagens que haviam viralizado sumiram, como se nunca tivessem existido. A seção de comentários ficou em silêncio, e aqueles que antes ousavam falar agora não apareciam mais. Algumas contas que ainda resistiam escreveram mensagens curtas antes de também desaparecerem. Desculpe, não podemos continuar. Seu coração tremeu. Havia uma força maior trabalhando nos bastidores, apagando cada vestígio da verdade, um por um, como uma mão invisível limpando as evidências de um crime com extrema eficiência. Ela tentou abrir os portais de notícias, mas o resultado foi o mesmo. Artigos que a haviam defendido agora tinham sido excluídos. Substituídos por declarações oficiais da polícia, que descreviam o incidente como um ato de resistência contra a autoridade. Alguns sites até publicaram uma nova narrativa: esta mulher misteriosa é suspeita de fazer parte de um grupo radical. Beatriz olhou para a tela com o maxilar cerrado. Ela sabia muito bem como a opinião pública podia ser moldada com apenas uma frase no noticiário. A verdade agora parecia pequena. Quase sem espaço para existir. Até mesmo o jornalista independente que a contatara ontem agora não podia ser encontrado. Suas mensagens marcavam apenas um tique e não havia sinal de resposta. Um sentimento estranho começou a tomar conta de seus pensamentos. Cada passo parecia vigiado. Ao sair do quarto do hospital para comprar água, seus olhos captaram algo do lado de fora da janela. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. 2 homens à paisana estavam sentados dentro dele, sem fazer nada além de olhar na direção do hospital. Eles não se escondiam, como se estivessem deliberadamente mostrando sua presença. Beatriz fingiu não se importar, mas seus batimentos cardíacos aceleraram. Ela conhecia esse padrão. Vigilância aberta era uma mensagem sutil: nós sabemos onde você está. Ao voltar para o quarto, Dona Sônia percebeu imediatamente a ansiedade da filha. O que foi, filha? Perguntou ela suavemente. Beatriz apenas balançou a cabeça e colocou a água na mesa. Ela olhou pela janela novamente, certificando-se de que o carro ainda estava lá e sim, ainda estava no mesmo lugar. Em sua cabeça, o quebra-cabeça começou a se montar. O vídeo que desapareceu, as notícias que foram retiradas, as testemunhas que se calaram e agora aquele carro preto, nada disso era coincidência. Alguém estava tentando apagar a verdade, e eles não queriam que ela vivesse o suficiente para contá-la. Ela olhou para a mãe com um olhar profundo e sussurrou baixinho: temos que sair daqui, mãe. Agora mesmo. O dia começava a entardecer quando Beatriz se sentou em um banco no pequeno jardim atrás do hospital, tentando acalmar seus pensamentos. O céu parecia escuro, nuvens se acumulando como um mau presságio. Ela estava cansada de fugir das sombras. Mas dentro dela havia um impulso para buscar a verdade, não importava o risco. Foi quando um homem de jaqueta cinza se aproximou lentamente. Seu rosto era magro, seus olhos penetrantes a observavam com cálculo. Você é a Beatriz, certo? Sua voz era baixa, mas firme. Beatriz instintivamente deu meio passo para trás. Sua mão estava pronta na cintura, como se estivesse se protegendo. O homem levantou as 2 mãos, acalmando-a. Calma, meu nome é Rafael Costa. Sou jornalista investigativo, disse ele, mostrando uma credencial de imprensa já gasta. Beatriz olhou para ele com desconfiança, mas algo em seu tom de voz a fez querer ouvir. Rafael sentou-se no mesmo banco, abriu uma pasta marrom de sua bolsa e tirou alguns documentos. Eu sei que o que aconteceu com você não foi coincidência, disse ele lentamente.
Dentro da pasta havia vários nomes, assinaturas e uma série de números de contas bancárias com valores elevados. Entre os nomes, Beatriz reconheceu imediatamente um, Ricardo. Ele não é um policial de rua comum, disse Rafael. Ele faz parte de uma rede chamada Setor 13. Eles protegem negócios ilegais de autoridades de alto escalão, desde contrabando de combustível até desvio de fundos de projetos. Cada palavra que saía da boca de Rafael parecia pesada, como o fardo de um segredo que ele guardava há muito tempo. Beatriz olhou para os documentos com os olhos arregalados. Na página seguinte havia comprovantes de transferência de dinheiro em grande quantidade, da conta pessoal de um oficial de alta patente para Ricardo. O valor chegava a centenas de milhares, com a breve descrição operação de campo. O coração de Beatriz disparou. Todas as peças do incidente começaram a se encaixar. A maneira como Ricardo agiu com arrogância, a coragem de extorquir em público, até a exclusão dos rastros do vídeo na internet. Então, tudo isso faz parte deles? Ela perguntou com a voz trêmula. Rafael olhou para frente, seu rosto impassível, mas seus olhos guardavam tensão. Você acabou de tocar em algo muito maior do que imagina, disse ele lentamente. E isso significa que você está em grande perigo. Silêncio por alguns segundos, apenas o som do vento e os passos de funcionários do hospital ao longe. Beatriz olhou para Rafael com os olhos cheios de perguntas. Por que você está me ajudando? O homem respirou fundo. Porque eu perdi alguém por causa deles, respondeu ele seco. E eu não quero que o mesmo aconteça com você. Essa frase a fez silenciar. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. Não apenas porque ela havia se tornado uma fugitiva, mas porque agora ela carregava a chave para algo mais sombrio do que apenas um caso de extorsão de rua. No céu que começava a escurecer, 2 pássaros passaram rapidamente, e Beatriz sentiu como se o mundo estivesse dando um sinal de que o que viria a seguir seria muito mais perigoso do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Naquela noite, o ar estava úmido, o céu escuro e sem estrelas. Em uma pequena casa alugada no final de um beco, Beatriz tinha acabado de ajudar sua mãe a se deitar quando ouviu o som de passos do lado de fora. No início fracos, mas depois cada vez mais claros. Passos pesados e regulares, acompanhados pelo som de metal se arrastando. Ela percebeu imediatamente que algo estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, a porta da frente foi arrombada com força, arrancando as dobradiças. 4 homens uniformizados da polícia invadiram. Seus rostos eram rígidos, sem expressão. 2 deles apontaram armas enquanto os outros começaram a revirar o conteúdo da casa. Procurem os dados. Rápido! Gritou um deles com a voz rouca. Beatriz puxou a mãe, abrindo rapidamente a janela dos fundos. O som de objetos quebrando foi ouvido na sala de estar. Com passos apressados e respiração ofegante, elas correram pelo pequeno quintal atrás da casa, esgueirando-se pelas sombras da noite. Elas continuaram correndo sem rumo até chegarem a uma área periférica da cidade. Um lugar escuro, iluminado apenas por um poste de luz quebrado e o som de grilos. Ali havia uma casa velha e vazia. A tinta estava descascada e as janelas parcialmente quebradas. Beatriz ajudou a mãe a entrar, fechou a porta lentamente e prendeu a respiração. Dentro daquela casa, havia apenas frio e poeira, mas para elas, era o único lugar seguro naquela noite. Dona Sônia tossiu alto, seu corpo tremendo. Beatriz olhou para fora por uma fresta na janela, certificando-se de que ninguém as estava seguindo. Mas em seu coração, ela sabia que a perseguição não havia terminado. Aqueles homens uniformizados não eram apenas policiais. Eles faziam parte do sistema que queria apagar seus rastros do mundo. Algumas horas depois, o som de passos leves foi ouvido no quintal. Beatriz imediatamente se preparou, segurando uma faca de cozinha enferrujada que encontrou no chão. No entanto, quem apareceu foi a figura de Rafael, andando lentamente com um rosto sério. Ele fechou a porta atrás de si e olhou para elas com olhos cansados. Eles agiram mais rápido do que eu pensava, disse ele.
Ele tirou um pequeno pendrive do bolso da jaqueta e o entregou a Beatriz. Esta é a prova de todas as transferências, os nomes das autoridades e os registros secretos do setor 13. Se isso vazar, eles caem. Beatriz pegou o pequeno objeto com as mãos trêmulas. Então por que você não entrega isso à mídia? Perguntou Beatriz. Rafael olhou para ela por um longo tempo e depois respondeu baixinho: a mídia deles já está controlada. Apenas alguém de fora, como você, pode quebrar isso. Beatriz olhou para o pendrive por um longo tempo. Como se aquele pequeno objeto carregasse o peso do mundo. Com isso podemos expor tudo, disse ela baixinho. Rafael balançou a cabeça lentamente. Podemos, mas apenas se você continuar viva. Sua voz era firme, cheia de pressão. Ele se aproximou um pouco, sua voz baixando. Mas tenha cuidado, alguém da sua própria equipe pode ter te traído. Beatriz olhou para ele com intensidade, sentindo que havia algo por trás daquelas palavras. O que você quer dizer? Rafael não respondeu. Ele apenas olhou pela janela rachada para a rua escura e deserta. Ao longe, ouviu-se o som de um carro passando lentamente, e seus faróis refletiram brevemente na parede da casa. No coração de Beatriz, a suspeita começou a crescer. Naquela noite, entre as luzes bruxuleantes, ela percebeu que seus inimigos não estavam apenas lá fora, mas talvez também entre eles. Naquela manhã, o ar no Rio de Janeiro parecia pesado e úmido. O céu estava nublado, como se escondesse algo. Beatriz abraçou sua mãe, que estava sentada na garupa da moto preta. Seus olhos olhavam para a estrada à frente com forte determinação. Dentro de sua bolsa estava guardado o pequeno pendrive dado por Rafael. A única evidência que poderia revelar o verdadeiro rosto das autoridades por trás da rede do setor 13. Seu objetivo era claro: o escritório da Comissão de Direitos Humanos no centro da cidade. Ela sabia que o risco era grande, mas sua mente estava focada em uma coisa: a verdade tinha que vir à tona. Aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Dona Sônia agarrava firmemente a cintura da filha, seus olhos tremendo enquanto olhava para o céu. Ela podia sentir que algo ruim estava esperando no final desta jornada, mas não conseguia dizer. A moto acelerou por ruas estreitas, passando por mercados e cruzamentos movimentados. Beatriz reconheceu algumas motos atrás dela, mas não teve tempo de pensar muito. Exatamente no meio do caminho, seu celular tocou alto. Ela encostou a moto, atendendo rapidamente. A voz do outro lado soava apavorada, rouca e trêmula. Rafael. Beatriz, não vá para lá, disse ele rapidamente. Sua respiração estava pesada, como se estivesse correndo. Eles já sabem sua rota. Alguém da minha equipe me traiu. Beatriz ficou atordoada. Seu olhar se voltou para a estrada à frente, que de repente parecia vazia. Ela estava prestes a perguntar, mas um som de tiro foi ouvido ao longe, seguido pelo cantar de pneus de um carro. A ligação caiu. Uma grande van preta surgiu da esquina em alta velocidade e parou abruptamente bem na frente da moto de Beatriz. Os pneus cantaram, uma leve fumaça saindo de debaixo do veículo. As portas traseiras da van se abriram e de dentro saíram vários homens de terno preto. Seus rostos eram impassíveis, óculos escuros cobrindo seus olhos. No entanto, o último a sair fez o coração de Beatriz parar por um segundo. Um homem de terno cinza com cabelos prateados penteados para trás. Seu rosto estava calmo, seu sorriso era leve, mas continha uma ameaça sutil. Ele se aproximou lentamente. Seus sapatos de couro batiam no asfalto com um som firme. Você realmente se parece com sua mãe, disse ele baixinho. Seus olhos olhavam para Beatriz como se a estivessem dissecando. Ela também gostava de desafiar o sistema. Dona Sônia olhou para a figura com os olhos arregalados. Seu corpo tremia violentamente. Você? General Magalhães, ela sussurrou apavorada. O rosto do homem tornou-se frio. Ah, então você ainda se lembra, respondeu ele, inclinando-se ligeiramente. Sua voz era como veneno envolto em polidez. Beatriz olhava ora para a mãe, ora para o homem.
confusão e raiva se misturavam. Ela só então percebeu que aquele nome não era estranho. General Magalhães, um dos oficiais de alta patente mencionados nos documentos de Rafael. Tudo agora fazia sentido. Por que Ricardo era tão arrogante? Por que todas as evidências foram apagadas? E por que Rafael pôde ser traído? Eles eram todos apenas parte de uma grande teia controlada pelo homem à sua frente. A primeira gota de chuva caiu no rosto de Beatriz, escondendo as lágrimas que começavam a escorrer em meio à amarga constatação de que o verdadeiro inimigo conhecia sua mãe muito antes de tudo isso começar. Beatriz nem teve tempo de reagir quando o general Magalhães levantou a mão lentamente, dando um sinal curto, mas mortal. Um grupo de homens armados avançou rapidamente por trás da van. Seus passos eram uniformes e treinados. O ar de repente ficou tenso. Quase parou de girar. Dona Sônia segurou a mão da filha com força. Seu corpo tremia sob a sombra do poder tão próximo. Peguem-nas. Vivas, a ordem de Magalhães foi fria. Mas antes que um de seus homens pudesse tocar em Beatriz, um som alto cortou o ar. Uma pequena explosão sacudiu a rua, seguida por uma explosão de chamas que engoliu o lado direito da van preta. O clarão vermelho alaranjado refletiu nas vitrines das lojas, e gritos de pânico ecoaram imediatamente. Uma fumaça espessa engoliu tudo em uma névoa cinzenta sufocante. Beatriz se abaixou instintivamente, puxando a mãe para o lado esquerdo da rua. Uma segunda explosão foi ouvida mais longe, mas foi o suficiente para fazer os homens armados cambalearem. Corra, mãe! Ela gritou alto, puxando o braço de Dona Sônia, que ainda estava atordoada. Elas atravessaram a nuvem de fumaça, passando por veículos capotados e cacos de vidro que brilhavam sob a luz da rua. A fumaça espessa bloqueava a visão, fazendo-as parecer fantasmas correndo entre as sombras. Atrás, Beatriz olhou brevemente e viu o general Magalhães parado, impassível. Seu rosto permanecia frio, embora as chamas dançassem ao seu redor. O olhar do homem não mostrava pânico, apenas uma raiva profunda, como um predador que acabará de perder sua presa. Elas correram sem direção até chegarem a um beco estreito atrás de um mercado. A respiração de Beatriz estava ofegante, o suor misturado com a chuva que começava a cair. Ela pressionou o corpo contra a parede, ajudando a mãe a ficar de pé. Temos que continuar andando. Eles não pararam, ela sussurrou, olhando para o fim escuro do beco. Ao longe, ouviam-se sirenes e passos apressados, mas a direção deles não era clara. Beatriz olhou para o pequeno brilho em sua mão esquerda, o pendrive que ela ainda segurava com força, embora estivesse molhado e empoeirado. Esta é a única prova, disse ela. Sua voz estava rouca, mas cheia de determinação. Ela sabia que o mundo não acreditaria em suas palavras. Mas enquanto aquele objeto existisse, a esperança ainda estava viva. Elas voltaram a caminhar para a escuridão, atravessando a chuva que engrossava. No entanto, ao longe, atrás de um poste de luz, uma câmera de CFTV piscava lentamente. A pequena lente capturou a sombra de Beatriz e sua mãe com clareza, dando zoom no rosto de Beatriz até preencher a tela. Alguns segundos depois, a imagem mudou para uma sala escura em algum lugar, cheia de monitores e o zumbido de máquinas. Um homem desconhecido estava sentado em uma cadeira. Seu rosto estava coberto pela sombra. Apenas sua voz grave foi ouvida. A sujeito S-69 está ativa. Comecem a operação fase 2. A frase ecoou na escuridão. Em outra tela, o rosto do general Magalhães apareceu novamente. Ainda vivo, ainda sorrindo. Como se a explosão de agora a pouco fosse apenas o começo de algo muito maior. O mundo poderia pensar que Beatriz estava correndo por segurança.